Então agora nós vamos abrir alguns textos da Bíblia e vamos ler algumas passagens bíblicas. E eu peço a você que guarde as passagens, porque nós vamos mostrar para você como elas estão linkadas umas às outras. Amém? Primeiro vamos em Gênesis, no capítulo de número 2. Gênesis 2, no versículo de número 18. Sabe, queridos, a Bíblia não é um livro que conta histórias. A Bíblia é um livro que conta princípios. Fala de princípios e valores. Ela não é um livro que está interessada em falar de personagens e mostrar para você que se você fizer como eles, você também viverá como eles. Não. Ela está interessada em você, em mostrar a você os erros e acertos. E dizer para você, faça o que é certo. Faça o que é certo e busque o melhor. Porque o teu Deus te olha, Ele te observa. E você precisa acertar. A Bíblia não é um livro qualquer. Há pessoas que dizem assim, pastor, papel aceita tudo. Já ouvi isso tantas vezes, você também já deve ter ouvido isso. E eu sempre digo que é verdade, papel aceita tudo mesmo, é verdade. E eu concordo com qualquer um que disser isso, porque é verdade. Este papel poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas nem todo papel tem o mesmo poder. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo poder. Se eu, por exemplo, escrevo um documento, escrevo à mão ou de outra forma um documento e assino e mando para um delegado soltar alguém da prisão, ele vai rasgar o papel e é perigoso ainda me mandar prender. Mas se um juiz assina um mesmo papel e escreve a mesma frase, a autoridade dele liberta o indivíduo da prisão. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Se eu pego um papel e faço um desenho nele e tento vender, ninguém compra. Na realidade, todo mundo vai rir de mim e eu vou gastar um bom tempo. Mas se a gente pega um artista famoso e ele pega o mesmo papel e faz um desenho, ele vende por milhões. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem o mesmo valor. Papel aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem a mesma autoridade. Se um médico escreve no papel uma receita e determina que alguém receba esse medicamento, ele vai receber esse medicamento, ele vai ser administrado na vida dessa pessoa, e essa pessoa pode ser curada por isso. Mas se eu faço isso, ninguém vai dar bola, nem crédito. E ainda que alguém esteja morrendo, isso vai ficar assim mesmo. Então, queridos, este papel é um papel que aceitou letras que libertam o homem do inferno, que curam pessoas de enfermidades físicas, espirituais, emocionais e outras mais. E que tem a autoridade e poder para colocar no céu aquele que não tinha nenhuma condição para estar lá. Então, o papel aceita tudo, mas nada se compara ao que está escrito neste papel que está na tua mão e na minha. Então, vamos colocar assim a Bíblia sobre o colo ou sobre o banco e vamos aplaudir esse Deus por essa palavra que você tem na sua vida. Você tem uma palavra maravilhosa. Amém? Diante dessa palavra, o inimigo é vencido. Jesus venceu o inimigo usando a palavra para mostrar a você que é possível. Então vamos agora aprender princípios e valores com essa palavra, amém? Capítulo 2 de Bereshit, de Gênesis, no versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora idônea. O que Deus disse? Não é bom. A palavra hebraica que está aqui significa suficiente. Diga comigo, suficiente. E se você tiver uma caneta, escreva perto dessas letras que você acabou de ler. Suficiente. Deus disse aqui, não é suficiente para o homem estar só. Agora nós vamos um pouco mais adiante na nossa Bíblia. E vamos no capítulo de número... Gênesis, no capítulo de número 20. Lá. 22, capítulo 22. Amém? Versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abrão
E disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Disse o Senhor: Toma agora o teu filho, o teu único. Está escrito isso na sua Bíblia? O teu único filho, Isaque, a quem amas. Está escrito isso na sua Bíblia? E vai à terra de Moriá e oferece um holocausto para mim. Agora eu quero que você risque aí na sua Bíblia essa palavra: me dá o teu único filho. Vai até uma terra e oferece um holocausto. Holocausto é uma oferta queimada. Amém? Agora nós vamos andar um pouco mais na nossa Bíblia. E nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Esse você conhece muito bem, acredito eu. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por cima deles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo. O que foram, irmãos? Cheios do Espírito Santo. E quando é que foi isso? Diga comigo: no Pentecostes. Amém. Agora nós vamos um pouco mais até o fim da Bíblia. Vamos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. E nós vamos ler o verso 14. Amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu conheço as tuas obras. Está escrito isso na tua Bíblia? Amém? Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está escrito isso na tua Bíblia? Amém. Como dizes, sou rico, estou abastado e enriquecido, nada tenho falta. O que essa igreja disse, irmão? Não tenho falta de nada. É isso? E não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, pois sê zeloso e arrepende-te. Eu estou, aonde que ele está, irmãos? À porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, e irei até ele, e ele ceará comigo, e eu com ele. Vamos até o capítulo 5 de Apocalipse agora, e é o último texto. Vamos até o verso de número 2. Vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler. Versículo de número 5. Disse-me um ancião: não chores. O que ele disse, irmão? Não chores. Amém. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e abriu o livro, e abrirá o livro e desatará os seus 7 selos. Amém. Agora eu quero chamar sua atenção e, se for possível, tudo que Deus confirmar no teu coração e fizer sentido para você, procure escrever na Bíblia, porque é uma boa maneira de você não esquecer aquilo que Deus falou com você hoje. Quando você entrou por aquela porta da igreja, você se colocou em alto risco. Você se colocou no risco de encontrar-se com Deus aqui. Por uma só razão. Não por você ter colocado fé no teu coração, não porque você está do lado de pessoas que também têm o mesmo ímpeto, o mesmo desejo, mas porque há um Deus que fez uma promessa e ele não costuma voltar atrás em sua palavra. E na promessa dele, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A promessa não é que ele viria, mas que ele já está.
Então, por causa da palavra dele, da qual eu não duvido e acredito fielmente, eu sei que você, ao entrar por aquela porta, você passa a correr um grande risco de se encontrar com o Senhor aqui e ouvir a sua voz. E eu quero crer que Deus me trouxe aqui não para eu participar de uma festividade com um amigo, mas para eu trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Então preste atenção, porque Deus pode falar com você. Gênesis capítulo 2, o Senhor então observa Adão, e eu gostaria que você observasse agora a dinâmica de tudo que está na sequência do que nós lemos. Adão é um homem criado só, mas não é uma solidão completa, é uma solidão acompanhada, não é uma solidão onde o indivíduo não tem a companhia. Ele tem muita companhia. Ele não está só no sentido de que ele não tem o que fazer ou com quem conversar. Ele tem o que fazer, ele tem com quem conversar. Ele também não está só de companhia, de amizade, ele tem alguém. E esse alguém vem todo dia falar com ele. Todos os dias vem conversar com ele. E esse alguém é amigo, é conselheiro, é professor, certamente ensinou para ele muita coisa. O ensinou possivelmente a dar nome a todos os animais que ele deu o nome. O ensinou a observar toda a natureza, a ver a vida, a contemplar a vida. Nós não sabemos quanto tempo Adão andou com Deus, mas pode ter andado muito tempo. Tempo suficiente para Deus confiar a ele cuidado de toda a terra. Adão não esteve solitário, ele esteve só. E o que é interessante na história que nós lemos é que ele tinha a companhia de Deus quando ele se sentiu só. Então eu aprendo uma coisa muito importante nesse texto. O homem precisa de Deus, amém? Mas tão certo como ele precisa de Deus, ele também precisa de outra pessoa. Ele precisa de alguém para estar com ele, alguém de confiança para dividir a sua vida, alguém de confiança para andar ao lado dele, para aconselhá-lo, para dizer sim e não, para segurar. Há uma palavra no livro do profeta Amós que diz que é bom que dois estejam andando juntos, porque juntos eles vão se tornar mais fortes. Deus olha para Adão e olha uma coisa muito interessante. Ele observa, Adão não está bem. E ele diz, não é suficiente para Adão a minha companhia. Olha para mim, meu irmão. Não é suficiente a minha companhia. Amém. Não é suficiente a minha companhia. Você já parou para pensar quantas pessoas estão andando com Deus e têm o mesmo sentimento? De que não é suficiente ter a companhia de Deus, de que não é suficiente ter a presença daquele que é o poderoso Criador de todas as coisas. Talvez você que está aqui tenha a mesma solidão de Adão, a solidão de ter pessoas que te façam bem. O interessante dessa história, olha para mim, é que Deus viu isso em Adão e ele disse, ele usou uma palavra que para mim é muito importante. Ele diz para Adão, ou para os anjos, ou para a trindade reunida, ele diz, não é suficiente a companhia que eu faço para Adão. Então a Bíblia diz, darei a ele uma ajudadora. Amém? Olha para mim, por favor. Não é bom, não é suficiente que Adão esteja sozinho, só comigo. E Deus então supriu a necessidade de Adão. Olha para mim, Deus é um Deus amoroso, interessado em suprir as necessidades de todos nós. E Ele sempre irá suprir as nossas necessidades. Mas quando Deus olha para Adão, no início da criação, e percebe que ele tem a falta de alguém, Deus não havia dado logo no início alguém por alguma razão, porque Deus sabe que certas companhias podem corromper os bons costumes e afastar as pessoas. Cuidado com as pessoas que te completam a vida. O texto então continua, a história continua, e nós vamos encontrar uma outra história que parece não ter nenhuma ligação, mas tem. Uma história onde um servo de Deus, obediente a Deus, que está no sentido contrário da história, ele tem muita companhia, ele tem mulher, ele tem filho, e agora ele tem um filho já há 27 anos, que é Isaac. Ele tem 127 anos, esse homem se chama Abraão. E Abraão, aos 127 anos, tendo seu filho com 27 anos, e tendo mulher, tendo empregados, servos e servas, ele não é um homem só, ele é um homem com muita companhia, mas ele sente falta de algo maior do que
a companhia das pessoas. Ele busca Deus porque ele sente falta do Senhor. A história é inversa. Se na primeira história nós encontramos um homem que tinha Deus pedindo uma pessoa, vê alguém descendo como um homem, filho de Deus, andando pelo, pelo candelabro, pelas igrejas. E ele diz, ele é extraordinariamente poderoso. Ele está vestido de rei, ele tem uma veste calar, o seu cinto está na altura do peito, os seus sentimentos estão protegidos. Ele
brilha, os seus olhos são como chamas de fogo. Sabe que nós, para vermos alguma coisa, nós precisamos da luz externa. Os nossos olhos não funcionam sem luz externa. E quando a Bíblia diz que Deus tem os olhos como chama de fogo, ele está dizendo, eu não preciso de luz externa. Eu vejo em qualquer condição, sobre quaisquer situações. E não só vejo o que você faz, que todo mundo não vê, eu vejo a tua intenção de fazer. Então João, quando vê aquilo, os olhos como chama de fogo, a sua boca uma espada afiada, dizendo, ele vai falar daquilo que me mata. Então ele cai ao chão como morto. É assim que nós deveríamos nos sentir, cada vez que entramos na igreja, com temor e tremor, mas não é assim que nós nos sentimos. O Senhor então diz algo para nós, ele diz, eu sei quem é você. Você sabe, queridos, nós estamos vivendo o tempo dos escândalos. Você já reparou isso? Pastores dando escândalos. Eu gostaria que você pensasse nessa situação de líderes dando escândalos. O líder está liderando alguém por um longo tempo sem dar escândalo nenhum. Então ele está passando por longos anos uma experiência de mostrar que ele é santo, que ele é agradável. As pessoas o imitam. É tão interessante você ver que por mais fariseu que seja o pastor, como o pastor de vocês, as pessoas ainda imitam. Porque admiram. Porque olham para esse homem e dizem, esse homem faz como Deus quer, ele agrada a Deus, eu quero fazer como ele faz. De repente, aquele homem que está todo mundo copiando em uma determinada igreja, cai em pecado. Ele era um nojo, ele era uma nojeira, ele era algo que Deus queria vomitar, e nós não sabíamos. Mas o pior dessa história é que se começa pelo altar. O que está acontecendo no auditório? Se começa pelo altar. O que Deus está vendo no auditório, meus irmãos? Ele está dizendo, eu sei quem é você. Ele está dizendo isso a uma igreja inteira. E essa igreja tem um pastor. Sabe quem é o pastor dessa igreja? Se você não sabe, Pedro foi pastor dessa igreja. Ele está dizendo para o pastor dessa igreja, eu sei da tua obra também, filho. Olha para mim, irmão. Hoje é o aniversário dessa igreja. Quantos anos, pastor? 22 anos. E a gente pensa assim, vai vir um pastor Israel, um cara meio estranho, tudo, pastor que deve conhecer, e vai falar umas coisas bonitas para nós, ele vai dizer, Deus está contigo. Vai nessa vibe. Vai nessa pegada aí que você vai longe. Mas eu não sou um pregador de aniversário. Eu sou chamado para ser um pastor e um profeta. E o nosso tempo não é tempo de aplaudir a igreja. É tempo de advertir a igreja. Porque Deus está vendo cada um de nós. Deus está vendo a instabilidade dos nossos casamentos. Deus está vendo a instabilidade da nossa vida com Ele. Deus está vendo o que nós estamos procurando na igreja. Deus está vendo se o nosso coração está centrado nele. Até que ponto somos obedientes e até que ponto gostamos de ser obedientes. Deus está vendo tudo e certamente há uma igreja que Deus quer dizer, eu estou com vocês, que é esta igreja. E Ele quer certamente no aniversário de vocês dizer, eu estou do teu lado, eu estou com você para te ajudar, mas eu sei tudo que você faz. Então, ao entrar na minha presença, pense melhor em tudo que você vai fazer. Pense melhor se você quer me adorar ou se você quer continuar aparecendo, ser aquilo que você não é. O Senhor está dizendo à igreja de Laodiceia, eu não sei se você sabe, mas a igreja de Laodiceia é a igreja do fim dos tempos. E eu não sei se você sabe, nós estamos no fim dos tempos. Então deixa eu dar uma notícia para você. Eu já me acostumei com isso, irmão. Quando eu fui chamado para ser pastor, aos 19 anos de idade, eu era um roqueiro. Eu era um cara que gostava de uma balada, eu era um cara que gostava de tocar um rock, eu tinha uma banda de rock. Tinha o cabelo na cintura. Era estranho, era esquisito. Ainda sou estranho, esquisito, mas melhorei por dentro.
Mas eu era o tipo de indivíduo que você olhava e falava, meu filho, não ande com esse menino. E quando o Senhor me aceitou, porque o Senhor nos aceita, irmãos. Ele manda você vir como está, porque Ele te aceita, Ele te ama, Ele te quer. Mas Ele não aceita que você continue da mesma forma. Então, logo quando eu entrei na igreja, Ele já começou a mudar tudo dentro de mim. E começou a me repreender por tudo que eu fazia. E eu fui aceitando, e até hoje venho aceitando. Eu sei que o Senhor ama você, e você está aqui por amor dEle, porque Ele quer você. Mas é muito importante que você entenda que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu disse para vocês, entrei aos 19 anos, eu nunca entrei na igreja imaginando ser pastor do final dos tempos. Quando Deus me chamou para o ministério de pregar o fim dos tempos, eu imaginei, Senhor, chama outro cara. Eu quero pregar o Rufus, cara. Eu quero chegar lá e pregar um negócio, o pessoal, pastor Israel, volta mais. Mas não, Deus colocou um peso sobre mim. Chega lá e fala com eles. Eu estou vendo tudo. E sabe como é que eu me sinto, irmão? Eu me sinto anjo do Apocalipse quando eu entro nas igrejas. E logo quando eu ponho o pé na igreja, Deus fala comigo, fala agora. Eu falo com o Senhor, meu Deus, não é o que eu planejei. Eu estou indo encontrar com um amigo. Eu estou indo encontrar com a igreja de amigos. Meu plano é outro. Mas o Senhor me constrange a dizer, fala, porque se você não falar, se eu cobrar deles, cobrarei de você também. Essa palavra foi dita a Ezequiel no capítulo de número 4. Então eu tenho que falar. Olha para mim, irmãos, há 33 anos eu falo da volta de Jesus. E nós estamos vivendo o limiar dos tempos agora. Então eu vim dizer para essa igreja, 22 anos, é isso, pastor? Já é uma igreja que pode romper muita coisa, já são maior de idade. É tempo de vocês se levantarem para um tempo novo. Nunca houve um tempo tão difícil para ser crente como hoje, mas também nunca houve um tempo tão propício para salvar pessoas, porque nós estamos no tempo onde a humanidade não suporta mais viver. As pessoas não suportam mais essa vida, e se existe um crente aqui dentro, ele sabe do que eu estou falando. Os crentes não estão suportando mais esse tempo que nós estamos vivendo. A gente não aguenta mais. A gente só ouve bobagem, vê bobagem, escuta bobagem. Agora a gente tem um governo que abre as portas para as bobagens. E nós temos que aceitar tudo isso. E teremos que aceitar tudo isso na marra. Nós não estamos, se você é crente e se você está ligado no Espírito Santo, o teu espírito está incomodado nesses dias. Você está abatido, triste, chateado e dizendo para Deus, para que eu estou vivendo? Que vida difícil é essa? Que vida chata é essa? Porque você não está mais aqui, você está sintonizado lá. Então, se você está sintonizado lá, as coisas desse mundo não fazem sentido mais para você. Tem alguém que se sente assim aqui dentro? As coisas desse mundo não fazem mais sentido para você. Então, há 33 anos eu venho dizendo sobre a volta de Jesus. Olha para mim. Você sabe quantos sinais profetizados na Bíblia sobre a volta de Jesus se cumpriram para o arrebatamento da igreja? Eu vou te dizer, 100%. Faltava um. E a semana passada esse um foi completado. Um pronunciamento de um grande líder religioso no mundo declarou a criação da religião mundial, onde todos estão agrupados nela. E não foi uma pessoa qualquer que disse isso. Foi o líder da maior religião do mundo. 100%. Há 30 anos atrás eu dizia para a igreja, irmãos, se prepare porque Jesus entrou na rua da tua casa. Há 20 anos eu comecei a dizer, irmãos, se preparem porque Jesus está no portão da tua casa. Há 10 anos eu comecei a dizer, irmãos, se preparem porque Jesus está caminhando em direção à porta da sala. Há 5 anos eu comecei a dizer, irmão, se prepare que ele está no tapete, seja bem-vindo. Há 2 anos eu comecei a dizer, irmão, se prepare porque Jesus levou a mão na maçaneta. Olha para mim, irmão. Se prepare, igreja, porque Jesus já está virando a maçaneta. Todo o cenário da volta de Jesus está completo. Tudo que o Senhor disse a respeito do fim está completo. E tudo que falta é 1% referente ao período do governo do anticristo, com anúncios de que ele também já está presente entre nós. Eu gostaria tanto de entrar nessa igreja e dizer outra coisa,
Mas eu vou dizer a coisa mais linda que você já ouviu na tua vida nessa igreja. Nós vamos para o céu. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Mas o Deus, o nosso Deus, que entra por essa porta, ou tenta entrar por essa porta, Ele diz, eu conheço a tua obra. Sabe o que é dizer no final dos tempos, eu sei quem você é? É um convite ao arrependimento. Eu estou aqui. Olha o que diz o verso de número 15. Você não é quente nem frio. Quem dera você fosse quente ou frio. Eu estou querendo vomitar você, eu não dou conta de você mais. Olha para mim, meu irmão. Até quando? Bem no domingo, mal na segunda. Até quando seremos crentes guiados por emoções e não por fé? Fé não é emoção, fé é certeza. Fé é razão. Fé é confiança. Fé não é emoção. A gente não tem que estar ligado em Deus porque estamos nos sentindo bem. A gente tem que estar ligado em Deus porque temos a consciência de que Ele é o único que nos salvará. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está dizendo para nós, eu sei quem é você, eu conheço você, mas eu tenho coisas boas para dizer para você também. Mas Ele diz no verso 17, você diz, eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E o Senhor diz, eu tenho uma opinião diferente sobre você. Olha para mim, meu irmão. Você diz, eu estou bem, eu estou bem. Graças a Deus, pastor, eu estou bem, tudo vai bem na minha vida. A igreja está crescendo, nós rompemos, nós temos um salão grande, e vamos para um salão maior, e depois para um salão maior, e depois para um salão maior. Aleluia, nós estamos indo bem, e nós vamos comprar um equipamento agora importado, e agora nós vamos comprar um painel importado também para botar aqui atrás, e nós vamos arrumar um pastor importado também para trocar esse. Nós vamos melhorar tudo dentro dessa igreja, o negócio vai ficar bom, nós estamos podendo agora está mais fácil. E o Senhor está dizendo, eu tenho um conselho para dar para você. Tente crescer para o outro lado. Pare de crescer na horizontal. Comece a crescer na vertical, meu irmão. Porque é aqui, ó, é crescendo para cima, é crescendo em direção ao alto que você deve estar, e não crescendo em direção ao olhar dos homens. Seja grande aos olhos de Deus, ainda que pequeno diante dos olhos dos homens. Seja grande diante daquele que te conhece. Olha para mim, ele está dizendo, eu tenho outra opinião sobre muita gente. Eu tenho uma opinião diferente sobre muita gente. Agora olha para mim. O homem que está em Gênesis, capítulo de número 2, o homem natural tem Deus e sente falta de pessoas. E o que as pessoas que ele sentiu falta trouxeram para ele, meu irmão? O pecado, a destruição, o erro, o trabalho, a fadiga, a condenação. Aí aparece um homem no meio dos homens, que tem o coração ligado em Deus. E o que Deus trouxe para ele? Bênção, presença, unção, graça, escolha. E agora nós encontramos muitos homens. E estes homens agora escolhem seguir a Jesus e fazem uma ligação na vertical e não na horizontal, e eles não se importam com este mundo, eles não têm nada. Na porta do templo eles dizem para alguém, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, que está lá no céu eu te dou, levanta e anda. Eles têm poder, eles têm autoridade, eles receberam o Espírito Santo os visitou e os transformou, porque para eles os homens não importavam mais do que Deus. E agora encontramos uma igreja que tem tudo, mas porque renegou, a pessoa mais importante não tem nada. A história se repete, você percebe isso, meu irmão? A história vem se repetindo. Adão, Abraão, Israel, Moisés, Josué. Parece que os exemplos não estão sendo seguidos. E o povo cai, e o Senhor manda Jesus, e o povo mata Jesus, e o Senhor manda o Espírito, e o povo se levanta, e depois o povo mata os homens espirituais, e o pecado entra de novo, e hoje o Senhor te chama. Até quando você vai olhar para os que estão no mesmo nível que você? É tempo de romper, e eu vim aqui dizer uma coisa, pastor. Deus quer avivar essa obra aqui. Esse é um desejo do coração de Deus, mas não haverá avivamento se Deus não for a prioridade. Então, a palavra de Jesus para a igreja do final dos tempos é essa: eu estou à porta e bato.
Eu estou querendo entrar. Olha para mim, irmão. Jesus não está te convidando para você entrar, para deixar ele entrar no seu coração. O convite não é esse. O convite é para deixar ele entrar na igreja. Ele quer entrar aqui, pastor. Ele quer ser o Senhor aqui. Ele quer ser o Senhor sobre você. Ele quer ser o seu pastor. Ele quer andar com você e cuidar de você todo o tempo. Ele quer ser zeloso com você. E ele está dizendo, eu estou à porta, gente. A coisa da igreja em todos os lugares vai mal, mas eu estou à porta, eu estou batendo antes da minha volta. Abre a porta. A minha pergunta para você nessa noite é, você está a fim de abrir a porta? Abrir a porta dele, da sua casa, para ele, abrir a porta dessa igreja para ele, abrir a porta do teu casamento para ele, abrir a porta da tua família para ele, abrir a porta dos seus filhos para ele. Você está afim disso? Quantos aqui estão interessados nisso? Você sabe o que vai acontecer se Jesus entrar nessa igreja? Vocês não serão os mesmos, mas não por um momento, para sempre. Vocês estão interessados em convidar Jesus para entrar aqui? É claro, eu entendo que na maioria dos irmãos, eu pude ouvir o culto, irmãos, e eu pude perceber o som que estava por detrás da música. E o som que estava por detrás da música me agradou muito. Eu ouvia glórias, aleluias. E há quanto tempo eu não entro na igreja ouvindo isso, pastor? E até fiquei perguntando a Deus ali, é para eu bater mesmo, Senhor, para eu só dar uma... E o Senhor disse, não bate, bate. Porque Deus corrige o filho que ama. Ele ama você. Aleluia. E Ele quer falar com você essa noite. E eu gostei do som que eu ouvi, pastor. Você está sendo um bom pastor. O som me agradou tanto que eu fechei os olhos. Falei, Senhor, que bênção isso. Crente dizendo aleluia, muda o ambiente. Crente dando glória, muda o ambiente. Eu pude perceber que vocês não estavam cantando, vocês estavam adorando mesmo. Isso me alegrou o coração. E certamente alegrou o coração de Deus. Mas o Senhor quer dizer uma coisa para vocês aqui. Eu quero dar mais. Mas para dar mais, você tem que perder. A grande questão de ser homem ou mulher de Deus não é o quanto Deus tem de você. Somente, mas o quanto você tem dele dentro de você. Deus quer a medida inteira sua e você deve desejar a medida inteira dele. Só tem um jeito de estar plenamente em você, se você abrir mão de tudo, de todos. Nós ainda somos idólatras, pastor. Nós ainda amamos a Deus, mas se ele tocar em alguém da nossa casa, a gente abandona. Ainda amamos a Deus, mas se o nosso casamento estiver mal, a gente ainda abandona. Amamos a Deus, mas se alguma coisa na igreja, perdemos o cargo, a gente abandona. Então o Senhor vem dizer para vocês, eu sei o que você está fazendo. E em muita coisa ele está feliz, graças a Deus, mas em muita coisa ele não vai bem. Então eu queria pedir, pastor, se o senhor deixar eu tocar.